para a gente começar. Nós temos 3 cases, 20 minutos e 5 de perguntas. Então, preparem aí as perguntas na ponta da língua, é isso? Na ponta da língua. E uma sugestão, lá vou eu, né, com o meu reloginho. Perguntas rapidinho, curtinhas, para que dê tempo de todo mundo interagir. Pode ser? Combinado? Alô. Que aí a gente explora bastante essas mulheres. Vamos trabalhar. O negócio é trabalhar, né, Fabiana? Vamos. Então, a Fabiana vai começar com o case Sou do Esporte. Tá ligado? Não me dão voz. Tá ligado? Não dando voz? Preciso de retorno. Ô, produção. Vamos embora. Depois vem o segundo e o terceiro. Que o pessoal retorne também. Retornando. Senão fica muito tarde. Bom, boa noite. Ninguém me conhece. Estão me escutando? Sim. Gente, eu estou com um problema. Bom, o que é a Sou do Esporte, né? Eu vou responder muito rapidamente para vocês o que é a Sou do Esporte. O Pedro pediu para ser o case, né? Falar da Sou do Esporte, do início ao fim. E eu falei que não ia falar da Sou do Esporte do início ao fim, porque é muito mais importante que a Sou do Esporte efetivamente vocês entenderem um aspecto que está afastando dirigentes, né? Como o que a Flávia comentou ontem, que é a governança no esporte. Obviamente, eu vou fazer uma passagem rápida sobre o que é, para vocês, né, entenderem um pouquinho do que a gente faz, mas não vou ficar concentrada, né, no início, meio e fim, empreendedorismo, financiamento, aquelas coisas todas. Porque é importante para vocês que vão trabalhar com esporte, que trabalham com esporte, que trabalham com marcas, que podem trabalhar em federações, em confederações, entender as consequências da governança, as boas e as ruins, dentro do âmbito esportivo. Bom, a Sou do Esporte é uma associação sem fins lucrativos. Até ela ser uma associação sem fins lucrativos, ela passou por limitada, empreendedorismo social, ela foi um monte de coisa, porque é difícil você trabalhar com esporte e desenvolvimento, sendo uma limitada, ao mesmo tempo, porque eu tenho uma cara de social, então eu não conseguia vender o peixe do empreendedorismo lucrativo, porque eu sou muito social. E aí eu ficava sempre no meio do caminho, então eu inventei o empreendedorismo social para o esporte, só que as agências não entendem, né, as empresas, ou você é lei de incentivo, ações sociais, ou você é marketing, eventos. Então, ficava sempre aí, mas, no final das contas, escutei um pouquinho mais meu coração e a gente trabalha mais com a questão do desenvolvimento do esporte, mas não como uma ONG tradicional, uma entidade sem fins lucrativos tradicional, que entra numa comunidade, cuida daquelas 30, 50 crianças, e desenvolve essas crianças. A gente pegou um aspecto totalmente diferente do esporte brasileiro para poder desenvolver. Então, o que é? A gente entra como uma associação sem fins lucrativos que funciona como uma rede que conecta esses atletas, os times, as confederações, as empresas e o poder público, uma rede mesmo que ajuda essas pessoas a se conectarem e a trazerem mais informações relevantes para o mercado e de uma forma mais integral, né? A gente tem o costume de definir o esporte olímpico, o esporte paralímpico, o esporte de ação, o esporte radical, o MMA, o futebol. A gente acaba categorizando o esporte e, na verdade, tudo é esporte. Então, nesse sentido, a gente quer realmente melhorar as práticas no ambiente esportivo, seja ele qual for. Os pilares de atuação do esporte, só para vocês, da Sou do Esporte, só para vocês entenderem o que a gente faz. A gente é essa rede de relacionamento, conecta empresas, atletas, etc. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa campanha da Latam em 2016. Foi uma campanha pós-Olimpíada, essa campanha de uns atletas, todos esses atletas são cadastrados na Sou do Esporte. A Latam tinha uma necessidade de fazer uma campanha, não sabia para onde chegar, pediu para uma agência, a agência não sabe onde chegar com os atletas, chegaram na Sou do Esporte, a gente montou todo o casting deles, fez uma consultoria de quase um mês, para eles poderem desenvolver essa peça, e conseguiram. Ali está
o Guilherme Murray, que o pai dele está aqui, ali de rosa. Ele é um atleta também cadastrado na rede, na parte de financiamento coletivo, que a gente estava comentando lá no início, depende muito da rede da pessoa para isso funcionar. E a gente trabalha com essa rede para promover um patrocínio mais sustentável. A gente está cansado de ver os atletas perdendo patrocínios, não conseguindo patrocínios mesmo pequenos, empresas querendo entrar no mercado esportivo, mas achando que não tem dinheiro, mas elas têm serviços, elas têm produtos, elas têm uma série de recursos que pode favorecer a manutenção desse atleta em sua carreira. O desenvolvimento social, a gente realiza projetos próprios. Esse caso aqui é do Complexo do Alemão. A gente traz, vamos dizer assim, luz, tira esses atletas das comunidades, misturam ele no meio esportivo de relevância, que, por exemplo, aqui foi o Prêmio Sou do Esporte, e a gente aí com o Nauber, então a gente trouxe ele, saiu dali da favela, daquela federação de kickboxing, deu passagem para eles competirem, ganhar, depois foram para um brasileiro, etc. E a gente premiou, o Gabriel Mendes tem uma história linda, todo mundo deve ter visto aquela entrada do exército no Complexo do Alemão, e aqueles bandidos todos fugiram, e um dos bandidos que fugiram e foi morto é o pai dele. E a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno, e ele, por várias vezes, pensou de ir para o tráfico, e com o esporte dentro da comunidade, resgatou ele, e hoje ele é soldado do exército. Então, ele tem uma história linda, o Gabriel, e é meu afilhado. Eu trato ele um bibelô, porque eu acho que ele é uma representação efetiva e concreta do que o esporte pode fazer dentro de uma comunidade vulnerável. E o Rafa, ele é o líder desse projeto social, e ele também sofreu uma bala perdida lá no Alemão, e eles falam que um salvou o outro, porque ele precisava sair para salvar o Gabriel do tráfico, e o Gabriel fazia com que ele saísse porque ele entrou com síndrome de pânico depois que ele foi atingido por uma bala perdida. Então, a história dos dois é bem bonita, enfim, e é pelo esporte que a gente consegue ter essas histórias. A produção de conteúdo, falando um pouco do conteúdo, esqueci o nome dela, estava falando do jiu-jitsu. A gente produz conteúdo desde 2009, com o portal Esporte Essencial. Na verdade, ele foi ao ar, a gente começou as pesquisas em 2009, a gente lançou o portal como Memória Olímpica. O portal cresceu, virou Esporte Essencial, por ação das comunidades, a questão que a gente fazia. A memória olímpica deixou de ser importante, digamos assim, no sentido de abrangência do portal. E a gente tem um conteúdo super relevante, é o portal com maior história olímpica e paralímpica do país. Isso é mais de 150 entrevistas aqui, desde de uma surfista que está começando, até o Nauber, Las Grael, Nussmann, João Avelange. Então, a gente fez mais de 150 entrevistas nesse decorrer desses anos. E a gente tem um conteúdo personalizado. A gente está lançando agora o anuário da Sou do Esporte, que reúne mais de 45 líderes de opinião, falando sobre o esporte de forma geral. A gente está lançando aqui no dia 30 de novembro esse anuário. Enfim, nossa produção de conteúdo ela é bastante forte. Aqui, a utilização do nosso conteúdo em escolas, em matéria curricular, em aula de português, para vocês terem um exemplo de alcance. E a parte de boas práticas, que são os estudos, a consultoria que a gente faz para melhorar a gestão das federações, das confederações, enfim, do ambiente mesmo e do debate que a gente tem que levar de uma forma um pouquinho mais séria a estrutura do esporte nacional. A gente está com o esporte em crise, aproveitando um pouquinho do que o Brasil está sofrendo, mas mais ainda em função da irresponsabilidade de dirigentes. A gente tem hoje uma cambada que olha para o esporte umbilical, que eu chamo. Eles olham para si mesmos e que se dane o resto. Então, eu sou uma defensora disso, dessa força para que a gente consiga mudar um pouquinho a estrutura do esporte brasileiro. Então, por isso que eu vim com um tema, aqui um pouquinho da plataforma, enfim, os amigos da Sou do Esporte, mas isso aqui que é o relevante,
que a gente falar de governança. Governança no esporte é praticamente uma coisa nova. Por que ela é uma coisa nova? Porque a maioria dos, não vou dizer todos, mas uma grande parte dos dirigentes, quando se veem confrontados com esse tema, eles sentem que o negócio vai apertar para eles. Então, é um tema que tira eles todos da zona de conforto. E ano passado, eu me juntei com uma empresa que chama Inspire Sport Business, que agora dois deles são sócios da Sou do Esporte, que fizeram o primeiro estudo de governança no Brasil das confederações. Resultado, obviamente, não muito animador, mas sempre tem bons exemplos e a gente precisa destacar os bons exemplos. É igual educar criança. Vamos pelo aspecto positivo do que bater, porque não adianta. Então, o nosso objetivo com o estudo era trazer a questão positiva do esporte, quem está fazendo uma melhor gestão. Quando a gente fez o estudo, o maior medo é que esse estudo fosse... Ui, enterrou. Olha que eu já pensei várias vezes nesse troço aqui. Quando a gente fez esse estudo, quando esse estudo foi para o ar, a gente sabia que a gente ia tomar a porrada. Por quê? Como assim? Você fez o meu estudo de governança e você não me perguntou nada? Eu disse, não, meu filho, é que eu não tenho que te perguntar nada porque governança é transparência. Então, no momento que eu tenho que te perguntar alguma coisa, já está errado. Você já não está me fornecendo a informação que eu preciso. Então, eles mesmos não sabiam o significado da palavra governança, o que queria dizer aquilo. Eles confundiam um pouco com gestão. Tudo bem que a gestão é um outro passo, mas a governança ela é o princípio da transparência, é o princípio do que a gente vê em qualquer empresa. E nas entidades esportivas brasileiras, realmente, isso daí é uma saída de zona de conforto. Então, o que é? Ela tem uma definição diferente. A definição de governança corporativa é diferente da governança pública, e a governança pelo Plan for Sport é essa, a estrutura e a cultura dentro das quais o organismo esportivo define suas políticas, seus objetivos estratégicos, envolve-se com as partes interessadas, que são os stakeholders, monitora o desempenho, avalia e gerencia o risco e relata suas atividades e seu progresso aos constituintes, ou seja, a quem tem direito de saber sobre esse assunto, incluindo fornecimento de regulamentações e políticas esportivas efetivas, sustentáveis e proporcionais. Sustentável e proporcional, você tem uma série de vetores aí. É a parte financeira, é a equidade de poder, são os atletas poderem votar, enfim, são uma série de questões intrínsecas dentro dessa definição. E aí você pode buscar um caminho. Você vai para lá, que infelizmente a gente tem muita representação, ou você vai para cá, que é onde a gente está querendo chegar. Só que, para a gente definir, a gente tem que entender quais são as perguntas básicas. E essas imagens que vêm agora são imagens ilustrativas, tá? Para onde vai o dinheiro? Essa é uma pergunta que a gente precisa saber, para onde vai o dinheiro. Quando o pai te dá uma mesada, é uma coisa. Mas quando a tua mesada vai, você vai querer saber para onde vai a sua mesada, Seu pai te dá os R$100, ok, vou embora, não preciso dar conta. Mas se você der os R$100 para alguém, você vai falar, não, peraí, eu quero saber o que você vai fazer com meus R$100. Então, a gente tem que saber para onde que vai o dinheiro. A segunda pergunta, quem será beneficiado e por quê? Também é uma imagem ilustrativa, é só para a gente colocar uma coisa mais factual. E a terceira pergunta, que eu acho que é totalmente condizente com a imagem, se está de acordo com as regras e com as leis. A gente tendo essas três perguntinhas básicas, a gente começa a responder o que é a governança em entidades esportivas, e vocês vão ver mais à frente também as consequências de não tê-la. Então, a gente tem que refletir também que esse papel de governança, ele também é um papel de entender se realmente aquele cara está roubando, ou se ele está sendo amador, que também é uma outra
parte das nossas confederações são amadoras, não sabem, não é? O cara não está ali para roubar, ou não está ali para desviar dinheiro, mas ele simplesmente comprou uma maçã ao invés de comprar uma caneta, e na hora que ele vai declarar que ele comprou a caneta, a maçã, ele não tem a nota da maçã e só tem a da caneta. E aí começa um problema, enfim, aí vem TCU, vem todo mundo aí atrás. Isso daí foi uma gravação real de um dirigente esportivo, de uma confederação olímpica no Brasil. Não prestaram conta desse dinheiro, não tem uma nota do COB, entendeu? E aí? É descuido ou é crime? A gente só vai conseguir saber se isso é descuido ou se isso é crime com as 3 perguntinhas. Para onde vai o dinheiro? Quem será beneficiado? E se está de acordo com as regras e com as leis. Então, a gente tem que levar em conta que todo aspecto que vocês forem trabalhar no esporte, seja com empresas, seja patrocinando confederações, vocês têm que começar a cuidar do dinheiro das suas empresas que patrocinam ou cuidar do dinheiro que vocês gerenciam de uma empresa. Porque é responsabilidade de vocês, de um lado e de outro, fiscalizar se essas 3 perguntas estão sendo respondidas. O romantismo do patrocínio, ele termina aqui. Tá? Tanto para o marketing, porque na hora que pega um escândalo, as marcas vão todas juntas. Né? Então, quando você pega esse escândalo, o patrocínio que você ficou romantizado ali para patrocinar, você pode ir por água abaixo também. E quem está gerenciando mal o dinheiro pode ter essas figuras aí como representação que a gente vai ver. A transparência, esse então é o princípio da governança. Qualquer ator, você não tem que dizer tudo. Você tem situações estratégicas. Essas situações estratégicas são confidenciais, mas existem informações que são públicas e necessárias para os parceiros que investem na sua confederação. Essas informações que esses parceiros têm a legitimidade de conhecer, eles precisam conhecer e isso precisa estar disponível. Em portal, em tudo quanto é que for, ele tem que estar disponível. Eu tive há 15 dias na Câmara dos Deputados, e aí, falando um pouquinho de feminismo, né? Eu não sei se é quem veio ontem, que eu falo que eu adoro dar uns coices assim nos homens, quando, né, passam do limite. Eu cheguei lá, toda aquela carinha, né? Aí, essa aqui é a Fabiana Bentes, da Ação do Esporte, que fazem estudos de governança. É mesmo? E aí, como é que está a minha governança? Está ruim. Aí o cara, como assim? Como assim que tá? Aí começou a ficar nervoso. O outro presidente da confederação que estava do meu lado já foi saindo de lado, foi me deixando sozinha. Aí eu falei assim, olha só, eu não vou começar a discutir com você. Sua confederação está péssima no estudo. Não, mas não é possível, eu trouxe 3 medalhas. Você pode trazer quantas medalhas você quiser. A sua confederação está ruim em governança. Então, se você quiser, eu tomo aqui meu cartão, eu vou lá, te apresento o estudo, e aí você me diz se está bom ou se está ruim. Agora, comece a publicar seu estatuto, que sequer estatuto você tem. E o cara, tá bom? Tchau. Sentei e fui embora. Então, essa necessidade de ter informação legitimada derruba esses caras, efetivamente. Eles ficam sem argumento. Ele perdeu o argumento, depois ficou sorrindo para mim, mas ali está, a informação foi dada. Você sequer tem um estatuto, e ali ele podia falar quantas medalhas olímpicas ele podia ter trazido, que ele não ia alcançar a conversa comigo, porque ele não tinha sequer o estatuto publicado. E aí você tem a consequência, quando tem falta de respostas, as respostas obscuras ou as respostas erradas. E aí, mais uma vez, a gente tem de um lado e de outro. De um lado, que são as entidades esportivas, você tem a diminuição de recursos públicos, você começa a não poder apresentar documentação e etc. Fuga dos patrocinadores, incapacidade de crescer, desconfiança no mercado, ataque da imprensa, alvo de ações legais, credibilidade institucional abalada, e o que eu acho que é o pior, que é o impacto negativo nos atletas. Eu, como lido com muitos atletas, eles me ligam
em muitas situações, ainda mais perto de Olimpíada, e principalmente, ou seja, Olimpíada de competição, em função de meritocracia, em função de vários problemas que acontecem dentro das confederações, e você vê que é uma falta mesmo de organização que impacta diretamente no atleta, que ele devia estar se preocupando com a competição, ele está se preocupando com uma determinada situação dentro da confederação. Isso prejudica o rendimento do cara, não tem essa. Né? O cara tem que estar focado, ele está pensando ali no problema. E nos dirigentes, essa é a minha vontade. Mas também é só para eu relaxar. Que assim, né, é pior que isso. É afastado, a gente viu ontem, é demitido ou é preso. Então, o chute do Vitor provavelmente é melhor, né? Então, a gente ontem já viu o da CBDA sendo afastado. Vamos ver como é que vai o caminho dele. Mas esses 3 caminhos, também quem quer ser dirigente esportivo, tem que entender que esse caminho, sim, existe. Existe esse caminho. Pode demorar, mas você vai ser afastado, você vai ser demitido ou vai ser preso. Então, isso a gente tem que pensar que existe punição, sim. Pode demorar, mas tem retorno. Então, como a Sou do Esporte percebe essa questão de quem não aplica a governança na entidade, que é uma outra situação de relacionamento que eu sempre tive com o presidente de confederação, as boas e as ruins, enfim. É uma prepotência, os caras são prepotentes, eles acham que não precisam da governança, eles acham é uma incompetência, são amadores, às vezes não são ruins, mas são amadores, não entendem, falta de vontade. Eu tenho amigos presidentes de confederação que são ótimos, pessoas maravilhosas, que eu sei que não roubam, a governança dele está uma droga. Vai fazer o seu trabalho de governança, tu recebe dinheiro público, você tem bancos, etc. Se você não fizer, vai ter uma hora que vai te apertar, isso vai te cobrar. Então, essa falta de vontade, esse descaso, vai cobrar também. O apego ao poder, obviamente, é a corrupção. Quem é corrupto e quem tem apego ao poder não quer que isso apareça. E aí a gente tem um quadrinho de uma fonte de governança corporativa, Rossetti Andrade, que fala exatamente dessas posturas não estratégicas e as posturas estratégicas. A reativa e a inativa, que são preferência pelo estado anterior, resistência à mudança, propensão a recriar o passado e não criar o futuro, satisfeito com o estado atual, conservador, não crê que haverá mudanças. E você tem as posturas estratégicas que são exigidas nas empresas. Essas posturas estratégicas, elas são exigidas nas empresas. E quem mantiver essa postura não estratégica, sai da empresa. É demitido. Amigo, tu não funciona, não dá resultado. Por que então isso não acontece nas entidades esportivas? Se você não dá resultado, tchau. Não tem essa de 4, 8, 12, 16, 24 anos no poder. A gente tem que apresentar resultados, nem o presidente da República fica. Então, a gente tem que começar a bater nessa tecla de que confederações têm, sim, mandato limitado, mas, mais que tudo, nesse mandato ele tem que apresentar resultados. Quem está de olho nesse sistema, patrocinadores fiscalizam, que é o que eu falei ontem com a Nike, conversando com a Nike, do papel delas, de fiscalizar isso. Os atletas denunciam, você vê o Diogo Silva denunciando o taekwondo, até que finalmente escutaram. A mídia e a população que cobram respostas e o Ministério Público investiga e condena. Então, o estudo da Sou do Esporte ele vem rapidamente com 5 vetores: transparência, equidade, prestação de contas, integridade institucional e modernização. Nesse caso, a modernização, na verdade, não só a profissionalização dos próprios profissionais que trabalham dentro da confederação, mas como esses controles internos de poder, eles podem ser atualizados. Né? O pessoal às vezes fala, mas a Confederação de Rugby é melhor em governança esportiva porque é recente. Ok, meu amigo, tem razão, ela é recente. Mas você é muito antigo, então é melhor modernizar. Então, essas desculpas elas já não são mais toleráveis. E dentro desses 5 estudos, você tem 110 itens de avaliação. Então, não é pouca coisa que a gente avalia. Como o santo de casa não faz milagre, a gente mandou esse estudo lá para fora, porque ele foi questionado, muitas vezes questionado, porque você começa a incomodar as confederações, então você é questionado. A gente mandou para o Play the Game o estudo,
Play the Game é uma entidade também de governança corporativa da Europa, de governança esportiva na Europa, muito forte. E ela avaliou todo o nosso estudo, parabenizou, reconheceu, deu apoio, e aí o prêmio Sou do Esporte, né, a Sou do Esporte de Governança, começou a ter efeito, ter importância. Então, a gente tem aí... Por que a gente faz o prêmio Sou do Esporte de Governança? Porque a gente acredita que ele vem por meio do estímulo e da valorização. Esse é o do ano passado. A gente faz o gestor do ano, foi o Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um exemplo de gestão esportiva. O Sami Arap, representando a melhor governança no esporte brasileiro. E o Toninho da CBAT com uma atitude positiva, porque a gente recebeu telefonemas de ameaças porque o cara estava mal no estudo. Eu falei, ótimo. Então, ameaça é mais faz, porque aí eu publico teu estudo, seu idiota. E aí você vai me dizer aí você vai dizer se eu estou errado ou não. Eu vou dizer o que você não faz. Obviamente, o cara não fez nada. A atletismo, ela foi a 5ª em governança no ano passado, mas ela chamou toda a equipe da Sou do Esporte, analisou todos os dados, e esse ano ela começou a preencher item por item. Ou seja, é uma corrida para o bem do esporte. O cara quer ganhar o prêmio governança, é esse o estímulo que a gente quer. Então, a gente está com CBV, CBAT, CBVela não estava bem no ano passado, esse ano deu um salto fenomenal na parte de relatórios de 2015, num nível quase não, um nível internacional do relatório dela. Então, assim, o prêmio Sou do Esporte está vindo para isso, para ocupar esse espaço. O lançamento já é 30 de novembro, é aqui. Então, a gente tem esse prêmio Sou do Esporte de Governança, tem o Atitude Positiva, tem o Gestor, o Atleta de Valor. Obviamente, a gente faz uma premiação porque a gente trabalha com os valores do esporte. Um deles é o filho também do Alberto, é o Guilherme. Esse não vai. O Sou do Esporte Solidário, que são ações sociais. Esse ano é o Orecê dos atletas com deficiência visual. E o Homenagem ao Sou do Esporte, que é uma homenagem especial, enfim, o painel de encerramento e tudo mais. Enfim, aqui é o anuário, a gente está reunindo, como eu falei lá no início, na parte de conteúdo, todos esses líderes de opinião. E qual é a tendência que a gente enxerga, né, para o esporte brasileiro? Se a gente não tiver dirigentes concentrados nessa questão de governança, a gente vai perder patrocínio, as empresas vão começar a se desinteressar. Vão sobrar as empresas de vestuário que vão fazer time dos patrocínios. Então, a gente efetivamente tem que melhorar. Está na mão dos dirigentes, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, felizmente, a gente tem uma saída para que isso melhore. Eu tenho fé que o Prêmio Sou do Esporte é um motor de motivação para isso. E a gente acredita que a Sou do Esporte está auxiliando essas entidades, efetivamente, a modificar a forma de gestão do esporte brasileiro. Eu acho que é isso. Então, para a gente, a nossa frase, né, o esporte inspira uma sociedade para uma transformação social e equilibra para um bem-estar comum, enobrece para uma cidadania positiva e enche de orgulho uma nação, é o nosso resumo. A gente acredita que a gente inspira a sociedade, né? O esporte inspira a sociedade, ele faz essa transformação de comunidades, como a do Gabriel, ele equilibra quem é um amador que está praticando esporte, a gente tem a parte da saúde, ele enobrece por causa dos valores e, obviamente, ele enche de orgulho uma nação porque ele vai para o pódio, né? Então, é isso. Aí estão meus contatos, quem quiser, tá bom? É isso. Obrigada.